E aí ó, o oxigênio voltou, mas aí eu já tinha perdido 60 e poucos peixes. Aí foi nossa, né? Subi na cabeça da menina, coitada. Por comunicação falha. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista e doutora em piscicultura. Então, fica comigo aqui que hoje a gente vai falar sobre... Esse é o resultado, esse é o tema da nossa live de hoje. Esse é o resultado de quem não se comunica na piscicultura. E esse tema eu gosto de trazer porque piscicultores e consultores precisam estar atentos à comunicação dentro da produção de peixes. E se você não olha para a comunicação de maneira assertiva, não faz essa comunicação de maneira assertiva, você tem grandes chances de perder tempo, perder produtividade e muitas vezes poder até perder peixes. E eu vou mostrar para vocês por que é que isso pode acontecer. Então, de maneira geral, esse negócio de falar para vocês sobre esse resultado que atrapalha ou que acaba prejudicando o desempenho e a produtividade em pisciculturas pela falta de comunicação, é justamente porque se você não sabe se fazer ser entendido, você já está com uma dificuldade de comunicação. Então, não é só o fato de eu ir lá e falar o que é que precisa ser feito ou explicar uma coisa. E pensar que a pessoa que está me ouvindo precisa entender a mensagem exatamente da maneira em que eu quero que ela entenda. Então, essa aqui é uma caneta verde. Mas eu poderia, ou vou dar um outro exemplo. Por favor, pegue aquela caneta verde. E se a pessoa vai lá e pega uma caneta que tem o tubo verde, mas não necessariamente uma caneta que tenha escrita verde. E eu estava me referindo a uma caneta que tenha escrita verde, tá? E não a uma caneta com o tubo verde. Isso é uma comunicação errada, uma comunicação falha, né? Não errada, mas falha. Porque eu quis dizer uma coisa com a mensagem que eu estava passando, a pessoa que ouviu a mensagem entendeu o que ela quis entender, mas não necessariamente o que eu queria que ela entendesse com a mensagem que eu estou falando. E por que esse exemplo cabe muito para a piscicultura? Olha só, imagine você falar se você é consultor ou se você é piscicultor, falar para a pessoa que vai fazer a ação, né? Então, por exemplo, de alimentar os peixes. Você fala, alimente os peixes todos os dias às 8 da manhã e às 16 horas da tarde. Essa foi a sua fala com a pessoa que vai executar a tarefa. E aí você não explicou para ela que a alimentação só pode ser feita se os parâmetros de qualidade de água estiverem dentro do ideal, se não tiver nenhum tipo de alteração no comportamento do peixe, se não tiver com baixa concentração de oxigênio, se não tiver com alta concentração de compostos nitrogenados. Você só falou, alimente os peixes e não botou condicional nenhuma. Se a pessoa que vai executar a ação não tem esse conceito, esse conhecimento prévio a respeito da produção de peixes, como é que a pessoa vai saber que, para que ela alimente às 8 e às 16, todas as outras coisas precisam estar ok, né? Ou, por exemplo, eu não quero que você alimente os peixes quando a concentração de oxigênio estiver abaixo de 3 miligramas por litro. E aí você compra um aerador para justamente aumentar a produtividade, poder ter maior quantidade de peixes e alimentar os peixes mesmo quando a concentração de oxigênio está abaixo de 3 miligramas por litro, e aí começou a ter queda do oxigênio e você coloca o aerador para funcionar. Se a pessoa não sabe disso, vai lá, afere a concentração de oxigênio, a concentração de oxigênio está abaixo de 3 miligramas por litro, mas o aerador vai ligar daqui a pouquinho, eu vou ligar o aerador daqui a pouquinho, e ele não entende isso, ou não faz essa relação de que não é regra eu seguir aquilo que está sendo imposto, eu preciso entender
quais são os pré-requisitos para que aquela ação aconteça. Então, a comunicação na piscicultura, ela precisa vir com a frase, né, da ação que precisa ser executada, mas com todos os pormenores por detrás, por todos os conceitos explicados e os pré-requisitos, né, que aplicam a execução daquela ação. Isso faz com que também o piscicultor, o consultor, né, quem está lidando com isso no dia a dia, tenha menos erro, ou melhor, mais otimização da mão de obra mesmo. Então, por exemplo, ele foi lá e alimentou o peixe, e não necessariamente era para ter alimentado, mesmo que o horário de alimentação fosse sempre aquele que estava sendo exigido. E aí, ele alimentou o peixe, só que não era para ter alimentado. O fato dele ter alimentado vai fazer, se não estava com as condições adequadas, né, para que houvesse alimentação, ele vai precisar cuidar se não vai dar impacto na qualidade de água, cuidar, ver se já está atingindo capacidade de suporte, se o viveiro já está muito saturado, se não vai precisar fazer o acompanhamento desse viveiro ao longo do período noturno, por exemplo, que isso pode vir a dar consequências ali negativas para o desempenho do viveiro, né, desempenho produtivo dos peixes que estão ali dentro do viveiro. Além de que, se ele alimentou, não sendo necessário alimentar, ele corre o risco de precisar ter um trabalho dobrado de manejo de água que talvez não fosse necessidade, que talvez não tivesse necessidade naquele exato momento. Então, você poupa trabalho. Então, não fazer um planejamento, ou não conversar com a pessoa que vai executar a ação de alimentar os peixes sobre o planejamento de trajeto a ser percorrido com o trator, por exemplo, se for o caso, né? Vai alimentar com o trator. Se você não tirar um tempo para conversar com a pessoa que vai fazer essa alimentação e planejar o trajeto que vai ser feito, você corre o risco de ter maior custo com combustível, porque está sendo utilizado um trator para alimentar, e ainda corre o risco de ele ter que passar 2 vezes no mesmo lugar por conta de não ter planejado, e aí, né, é o trabalho dobrado. Então, quando a gente não se comunica, se estrumbica, né, quando a gente não se comunica efetivamente, não se faz ser entendido, você corre muito risco de perder produtividade, de muitas vezes perder dinheiro, como é o caso que eu dei aqui de exemplo do uso de combustível, tá? E às vezes até executar ações, tarefas dentro do dia a dia da piscicultura que possam vir a prejudicar o desempenho futuramente da piscicultura, tá? Então, eu poupar um erro de execução quando eu consigo ser claro, ser transparente com a minha comunicação, ser direto, né, com essa comunicação. E ser direto não significa ser resumido, né? Não significa explicar rapidamente. Ser direto, isso significa você conseguir explicar sem ficar fazendo muitas histórias, sem ficar perdendo o foco daquela ação que precisa ser resolvida, daquela ação que precisa ser ensinada. E direto, de novo, não necessariamente significa que é resumido, né? Mas é que é ser entendido. O objetivo precisa ser entendido, tá? Então, se você consegue ter essa comunicação clara com o piscicultor, ou se você consegue, se o consultor com o piscicultor com alguém que vá executar a ação dentro da piscicultura, né? Você passa a ser mais eficiente, tá? Pensando do ponto de vista aí de produtividade. Poupa o serviço dobrado ou diminui pela metade o tempo de ação, de execução de uma atividade, como esse caso que eu dei aí do trator. Aconteceu uma vez comigo, lá atrás, quando eu ainda, na época, eu não conhecia os probióticos que eu conheço hoje, e nós usávamos, na época, probióticos na piscicultura que necessitavam de ativação. E assim, era um probiótico que super funcionava, ele tinha resultados fantásticos, só que era muito trabalhoso o preparo dele, então você precisava diluir
numa concentração, numa quantidade X de água, precisava deixar aquele probiótico, aquela mistura do probiótico com um sistema de aeração durante 24 horas para que a bactéria fosse ativada, para só então ser aplicado dentro do viveiro. Então, tinha um trabalho muito grande. E foi lá no início da minha carreira. Então, faz uns 9 anos, mais ou menos, que isso aconteceu, essa história, quando esse fato aconteceu. E eu estava numa piscicultura fazendo justamente, né, ensinando o funcionário da piscicultura em como ele ia utilizar, como ele ia preparar esse probiótico para fazer a aplicação dentro dos viveiros. E beleza, expliquei, fiz todo o preparo, preparei o negócio junto com ele naquele primeiro dia, e no outro dia eu ia voltar só para a gente fazer a aplicação dentro do viveiro. Então tá, voltei no outro dia, a gente fez a aplicação, e ele disse que tinha entendido, eu tinha explicado de uma maneira que eu achei que ele tivesse entendido, e ficou tudo certo. Fui para minha casa. No outro dia, eu chego lá e o probiótico, né, a solução que deveria estar aerando, que deveria estar sendo preparada, não estava sendo preparada. Porque ele ou ficou com preguiça, enfim, né? Depois eu fui questionar, ele falou, não, mas eu achei que era desse jeito. Então, ele não fez o preparo como deveria ter sido feito, que não era só misturar o probiótico com água, era misturar, mas era deixar aerando, porque são bactérias aeróbias, elas precisavam de oxigênio. E se só ficasse na água parada ali, ia acabar o oxigênio de dentro dessa solução. E ele não deixou aerando, e acabou que a gente perdeu aquela mistura. Então, aquela fração de probiótico que ele estava preparando ali, a gente já perdeu. Então, nesse momento específico que eu estou contando para vocês aqui, eu não consegui me fazer ser entendida. E aí, o que aconteceu? O piscicultor, né, no caso, o funcionário, ele gastou quantidade do produto que não foi utilizada, né? Então, foi produto para o lixo, porque ele já não era mais viável, já tinha perdido a atividade das bactérias, e além de todo o trabalho, todo o tempo de trabalho que o funcionário ficou despendendo ali, né, gastando aquele tempo para fazer aquela ação que não foi eficiente. Então, né, foram duas coisas negativas aí nesse caso. Então, ele perdeu dinheiro porque o produto foi no lixo, não foi utilizado, e perdeu dinheiro porque o funcionário ficou trabalhando numa ação que não teve resultado. E aí, se a gente computa isso, né, quando a gente olha lá para as planilhas financeiras e fala disso, coloca isso na ponta do lápis, né, quando você passa a ver o negócio de maneira mais eficiente, mais profissional, você vê que você não está sendo eficiente, né? Você vê que aquilo ali, esse tipo de execução foi falho, diminuiu a sua produtividade, diminuiu a sua eficiência produtiva, né, de manejo, de mão de obra, financeira também, porque gastou o material, e única e exclusivamente pela falha da comunicação. Única e exclusivamente pela falha da comunicação. Então, depois disso, eu passei a melhorar cada vez mais, né? Faço vários cursos de desenvolvimento, de atendimento ao público, fiz vários, inclusive, ao longo de todos esses anos. Certifiquei pelo Dale Carnegie, inclusive na sexta-feira agora eu vou fazer um outro treinamento do Dale Carnegie. Então, isso precisa estar em constante evolução, principalmente se você vai trabalhar profissionalmente, ou seja, atendendo piscicultores, atendendo funcionários, ensinando as pessoas com que executem as ações da piscicultura. Mas, se você é o piscicultor, se você precisa delegar atividades para outras pessoas, você tem que ser eficiente na sua forma de comunicação. Você precisa se fazer ser entendido, né? Precisa se fazer ser entendido. Então, se você para e olha para isso, opa, eu preciso falar com essa pessoa, explica o processo, fala o objetivo daquilo que você quer que ele execute, né? Daquela atividade da piscicultura que você quer que ele execute. E aí, depois que você explica, pergunta, você entendeu? E quando eu percebo no semblante da pessoa, que quando eu pergunto assim, ó, você entendeu? E a pessoa diz que sim, mas o semblante não diz que sim, o semblante diz que, tipo assim, ó, entendi.
entendi, sabe? A cara tá de dúvida, mas sai palavras da boca dele de que sim, que entendeu. O que é que eu faço? Eu, nesses casos, né? Para mim funciona, talvez para vocês funcionem também. Peça para a pessoa te explicar. Ah, entendeu? Então me explica, como é que faz? Me explica que eu quero ver se você entendeu mesmo. E assim, numa boa, entendeu? É claro, você encontra a melhor maneira, né, de falar, de dizer para a pessoa te explicar de novo, para não soar grosseiro, né, achando que a pessoa, que você está achando que a pessoa não tem capacidade intelectual para interpretar, mas encontre uma maneira que facilite, que a pessoa, que você consiga dizer para a pessoa, ah, então me explica, que eu quero ver se você entendeu mesmo, porque aí fica mais fácil, você ouvir da boca da pessoa, aquilo foi que ela conseguiu absorver. E ainda por cima, o ideal é que você escreva, né? Principalmente para quem é profissional, ou para as atividades que precisam ser feitas diariamente, né, com frequência lá na piscicultura, escrever. Então, alimentar os peixes às 8 da manhã. Não alimentar às 8 da manhã se a concentração de oxigênio estiver baixa, a concentração de compostos nitrogenados estiver alto, tiver baixa concentração de oxigênio, tiver baixa concentração de oxigênio com com dia nublado, tá? E colocar essas condicionais. Porque aí a pessoa, se a pessoa fez errado e colocou lá, e você explicou, ela explicou para você que entendeu, e você colocou aquilo lá na parede, independente se você é consultor, independente se você é o psicultor e tem alguém executando a tarefa para você pode vir para cima e falar, pô, cara, você falou para mim que tinha entendido, como é que você faz uma cagada dessa comigo? Né? Tipo, na boa mesmo. E aí, se teve prejuízo, vamos arcar com prejuízo. Ah, não teve prejuízo? Cara, precisa fazer isso certo, pega no pé do cara. É isso que é profissionalizar a psicultura, né? Quando eu não atinjo as minhas metas na empresa, o meu chefe cai na minha alma. Eu preciso atingir as metas, eu preciso fazer o volume, eu preciso, se eu faço uma consultoria para os meus clientes, para os meus alunos, e eu não entrego o resultado que eu falo para eles caem na minha alma. Pô, Soraya, você me falou que eu ia conseguir ter esse resultado e eu não estou tendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar o resultado para ele. Se você é eficiente no seu modo de comunicar, em explicar, em fazer o processo acontecer da maneira com que ele precisa ser feito, você tem muito mais chances de conseguir êxito na solução das atividades do dia a dia, tá? Então, ter êxito. E isso vai te ajudar a colher os resultados que você traçou lá como objetivo. Então, o seu objetivo é não ter perda de peixes por mortalidade, por nenhum tipo de mortalidade, nem de qualidade de água, nem de doenças, por exemplo, né? Esse pode ser um objetivo do primeiro ano de safra, por exemplo. Ou, o meu objetivo esse ano é não fechar no vermelho, se é o meu primeiro ano de atividade. Então, traçou o objetivo. E aí você entra com essas comunicações, entra com essa assertividade das ações, a chance do êxito é muito melhor, é muito mais promissora, é muito mais fácil de ter bons resultados com isso, tá? Então, a gente tem que tomar o cuidado de que deixar informações nas entrelinhas, sabe? Deixar informações nas entrelinhas não vai trazer assertividade na comunicação lá da psicultura. Vou dar um exemplo para vocês. Esse viveiro nós vamos alimentar 3 vezes por dia. Às 8 da manhã, ao meio-dia e às 16 horas. Ok, funcionário? Ok, psicultor? Ok, beleza. Não vamos alimentar caso tenha baixa qualidade de água, tenha baixa concentração de oxigênio, fez toda essa parte, colocou num papelzinho, pregou lá na parede do barracão e foi embora. No outro dia você volta lá, ou você vai meio-dia lá no tanque para ver a alimentação do meio-dia, eu não sei na região de vocês, mas, de maneira geral, das 10 da manhã às 2 da tarde é um horário de maior movimentação de ventos, de massa de ar. É o maior horário de movimentação de massa de ar. Então, se você não
explicou para a pessoa que vai jogar a ração no viveiro. Se a pessoa que vai jogar a ração no viveiro não sabe nada da piscicultura, nunca alimentou um viveiro na vida, ou nunca nem parou para prestar atenção nisso que eu vou explicar para vocês agora. Chegou meio-dia, o que ela tem que fazer? Vai lá jogar a ração. E ela está jogando a ração contra o vento. Então, jogou um copinho de ração, a ração caiu na superfície d'água, a massa de ar vem, empurra toda a ração para perto do barranco. E a pessoa não está prestando atenção nisso, a pessoa não sabe disso. E que se a ração vem para o barranco, o peixe não vai comer. E está alimentando, jogando essa ração, e jogando essa ração. E não olhando que a ração está voltando para o barranco. Aí você vai lá, chega lá, a ração está toda no barranco. Ué, fulano, mas eu não te falei que era para alimentar? É, mas eu alimentei. Mas então por que essa ração está aqui? Você não cuidou, que não podia ter sobra e tal? Ah, eu não vi que o peixe não estava comendo, eu não vi que o vento estava empurrando a ração. Você não pode achar que o que você fala, o conhecimento que você, psicultor, o conhecimento que você, consultor, tem, não necessariamente faz parte da vida da pessoa que vai executar as ações na piscicultura, lá no dia a dia da produção. Então, não deixe isso subentendido. Informação na piscicultura precisa sempre ser falada. Precisa sempre ser falada. Se você ficou com dúvida assim, mas será que ele sabe que não pode jogar contra o vento, porque senão a ração vai voltar? Se pintou essa dúvida na sua cabeça, fala. Se pintou essa dúvida na sua cabeça, fala. Será que ele sabe que quando ele está jogando a ração, ele tem que ir olhando para ver se o peixe está subindo e se o peixe está vindo para comer na velocidade, na voracidade, para não deixar sobrar ração demais? Esse é o tipo de informação que precisa ser dita claramente, sem deixar pontos duvidosos, porque isso prejudica o seu desempenho. Imagine lá, o cara está alimentando todo dia, coloca 30 quilos de ração em cada trato, 30 quilos de manhã e 30 quilos à tarde nesse viveiro. E o cara pega o copinho e sai, jogando a ração, e nem olhando para ver se o peixe está subindo. Terminou de jogar a ração, foi embora. Não viu se o peixe subiu comer, não viu se o peixe está comendo na voracidade, e aí a chance de sobrar ração dentro do viveiro, né, é muito grande. E aí o que acontece? A sobra de ração, eu joguei ração fora, que o peixe, 30 minutos depois, o peixe não sobe mais para comer, não é uma ração. Tá ali o self-service, a hora que der fome ele vem e come. Não comeu em 30 minutos, eu gosto de dizer 15. Mas pela legislação é 30 minutos, tá? Assim, pela legislação que a gente fala de qualidade de alimento em contato com a água, né? 30 minutos. Mas se o peixe não subiu para comer em 15 minutos, ouso dizer 10, esquece, o peixe não vai mais comer. Aquela ração que ficou dentro do viveiro, você perdeu. Então foi ração que não foi absorvida, né, que não foi ingerida pelo peixe, que não vai converter, não vai formar massa, não vai virar filé. Essa ração foi para o lixo. Continua fazendo parte do teu custo de produção, mas não foi eficiente produtivamente, porque é uma ração, é como se você tivesse pego aquela ração e jogado no lixo, ou doado para alguém, né? Entra no teu custo de produção, mas não está convertendo em produto que é o ganho de peso, que é a massa muscular, tá? Então, se eu não souber explicar, e explicar de maneira, não explicar do jeito que eu entenda, explicar do jeito que a pessoa que vai executar a atividade entenda, né? Inclusive, não à toa, quando eu trago temas para vocês aqui, às vezes eu fico até repetitiva, porque eu sei do tipo de dúvidas que as pessoas têm, porque eu já ensino há muitos anos sobre piscicultura, já ensino lá no campo há muitos anos a piscicultura, eu sei o tipo de dúvida que as pessoas têm, e por saber o tipo de dúvida que as pessoas têm, eu preciso encontrar maneiras diferentes de explicar, às vezes, a mesma coisa. Porque eu posso aprender a fazer 2 mais 2 com maçã, né? Aquela clássica. E o outro só sabe fazer 2 mais 2 escrevendo a simbologia do número mesmo. Ou contando as peças, né?
né? É bem grosseiro esse exemplo que eu estou dando, mas é isso. As pessoas têm maneiras de entender um recado, um conceito, maneiras diferentes de aprender, de entender, né? Então, eu não posso partir do princípio de que aquilo que está muito óbvio para mim, aquilo que é muito simples, não precise ser dito. Geralmente, o que é mais óbvio é o que é mais errado na produção de peixes. Aquilo que é mais óbvio é o que mais se erra em pisciculturas. Porque as pessoas deixam de dizer o óbvio. Deixam de dizer esse óbvio que eu acabei de falar para vocês aqui, da movimentação dos ventos. Deixam de dizer o óbvio que eu acabei de dizer para vocês, de falar para vocês aqui, do alimentar e ver se o peixe está vindo comer. Coisas muito óbvias não são ditas e aí você prejudica o desempenho da sua produção. Você prejudica, aumenta o custo de produção da tua piscicultura. Porque, beleza, o peixe não estar comendo. Identifiquei que o peixe não está comendo. Senhora, mas aí ele não vai ter conversão alimentar se eu não alimentar. Mas se você não alimentar e ele não estiver tendo conversão, você pelo menos não aumentou o teu custo de produção, não jogou a ração no lixo, tá? Não perdeu ração, não perdeu o produto. Então, é isso. E aí é só encontrar as maneiras mais simples, mais fáceis de ser entendido pela pessoa que está ouvindo o que precisa ser feito e a pessoa que vai executar. Tá? Então, não tem muita regra. Eu tenho um outro exemplo que eu gosto de dar, que aconteceu comigo. Nossa, foi um fato bem... Quase perdi todo o meu experimento do doutorado na época. Então, já dei esses 2 exemplos aí para vocês. De um cliente que jogou a ração no barranco, né? Jogava a ração no barranco. O exemplo do probiótico, da ativação do probiótico. Vou dar um exemplo para vocês que quase custou todo o meu experimento do doutorado. Eu tinha 2 estagiárias que me ajudavam nos projetos de pesquisa. Em uma dessas oportunidades, e a gente fazia sempre escala de trabalho, porque a gente tinha que trabalhar, estar no projeto, né, lá na pesquisa à noite, tinha que estar aos finais de semana, então todos os dias tinha alguém escalado para ir. Eu sempre estava todos os dias, principalmente nos finais de semana. Mas teve um final de semana que já fazia tempo que eu não tirava um dia assim, e as meninas falaram: não, Soraya, pode ir. Eu ia na casa da minha mãe, mas ficava monitorando pelo celular. Meninas, então tá, passei tudo com elas. Olha, o aerador, tem que conferir se o aerador está funcionando todos os dias, todo o horário que vocês entram aqui dentro do barracão, conferir se o aerador está funcionando. Beleza? Beleza. Só que eu, safa que sou, sempre que eu estava no experimento, eu conferia o funcionamento do equipamento, mas eu passava em cada uma das unidades experimentais, em cada uma das minhas caixas, que eu tinha na época 35 caixas, né, que eram onde o experimento rodava, eu passava em um por um e olhava para ver se o aerador estava funcionando, se estava borbulhando lá dentro de cada um dos tanques. Então, se eu ia de manhã, à tarde, à noite, eu fazia isso em todos os tanques. Só que eu não falei isso para minhas estagiárias. Não falei. E aí, no domingo, no sábado foi uma das estagiárias, no domingo foi outra das estagiárias, na segunda-feira, 6 da manhã, eu estava lá no experimento. Cheguei no experimento, os peixes, já estava, todos os peixes de todas as caixas já estavam por cima, assim, muito por cima, faltando oxigênio, e já tinha perdido, assim, vários peixes já tinha perdido. Só que nessa época, a gente ainda não estava rodando o experimento propriamente dito, a gente estava fazendo a parte de aclimatação dos peixes, né, com a estrutura, na estrutura. E a gente perdeu, acho que uns 60 e poucos peixes. E para o experimento, em experimento de universidade pública, a gente compra a quantidade de peixes, tudo contadinho. A gente não pode ficar perdendo muito, porque o dinheiro é, né, contado, que o dinheiro não vem sobra de recurso para a gente. E aí, eu fui descobrir o quê? Justamente que a menina, eu cheguei lá, o aerador estava funcionando, mas a mangueira que mandava a aeração para todos os tanques
tinha desconectado. E ela não conferiu, ouviu o barulho do equipamento funcionando, não passou em todos os tanques para ver se todos os tanques estavam com aeração antes de ir embora. Quando eu cheguei, na segunda-feira cedinho, já tinha peixe morto. E aí a sorte que eu identifiquei rapidamente que era isso, né? Porque eu cheguei, o peixe subindo, olhei, não estava borbulhando, não tinha aeração. Fui lá, conectei o cano que distribuía a aeração para os tanques, e aí o oxigênio voltou, mas aí eu já tinha perdido 60 e poucos peixes. Aí foi nossa, né? Subi na cabeça da menina, coitada. E por comunicação falha, porque para mim era óbvio que não só o equipamento precisava estar funcionando, mas o equipamento precisava, o oxigênio precisava estar chegando em cada um dos tanques, né, em cada uma das caixas lá onde os peixes estavam. Então, para mim, aquilo era óbvio. Eu fui falha na minha comunicação naquele momento, porque eu não falei para ela justamente o óbvio, né? Quando a gente erra, quando a gente é falho na comunicação, e aí, assim, eu entender que, eu que deveria ter pensado que não está subentendido na cabeça da pessoa, da outra pessoa. Para mim, isso é muito óbvio, para outra pessoa não é, né? E tá tudo bem. O que precisa é a pessoa que detém mais conhecimento, que sabe mais sobre o funcionamento da estrutura, do negócio, é que precisa ser mais cuidadosa em explicar detalhadamente todas as coisas que precisam ser feitas, né? E aí, cara, a chance de o negócio dar certo é muito maior, tá? Então, a dica prática que eu sempre gosto de dar para vocês aqui a respeito desse tema é: não partam do princípio que a pessoa que está te ouvindo tenha um mínimo básico de conhecimento. Pense que a pessoa que está ouvindo o que você está falando não sabe nada, sabe zero. Porque aí você pensa que você não vai esquecer de dizer os mínimos detalhes. Você não vai esquecer de dizer, inclusive, as coisas mais óbvias. Tá? E, embora esse tema que eu estou trazendo para vocês possa parecer óbvio, é um dos grandes erros cometidos na produção de peixes. Porque o óbvio não é falado, o erro na comunicação, comunicar de maneira muito simples, mas o simples faltando partes do quebra-cabeça. E aí não dá, né? A pessoa não consegue ler minha mente, não tem como ler a minha mente, né? E aí é isso. Então a dica prática de hoje é: parta do princípio de que quem está ouvindo o que você vai dizer sabe zero do assunto. Ou seja, explique detalhadamente, inclusive as coisas mais óbvias. Tá bom? Vamos voltar aqui para ler o que a galera falou aqui, que tem algumas perguntas, algumas interações. Soraya, você recomenda qual tratamento para ictio e para saprolênia? O Claudir, o ictio eu geralmente uso o sulfato, tá? Geralmente uso o sulfato para ictio. Mas aí você precisa tomar cuidado com parâmetros de qualidade de água, tá? Saprolênia funciona com sulfato também, mas é a mesma coisa. Você precisa ter cuidado com parâmetros de qualidade de água. O Ângelo falando aqui, já aconteceu isso uma vez com um produtor, fiz um desenho esquemático para ele. É isso, ó, que o Ângelo dizendo. Se você está vendo na cara da pessoa que ela não está entendendo, encontre a maneira de fazer ser entendido. Desenhe se for preciso. Quer que eu desenhe, né? Quer que eu desenhe? Desenhe se for preciso. Olha uma coisa que pode parecer óbvia, mas nem sempre é tão óbvio assim. É muito comum a gente encontrar em pisciculturas funcionários que não saibam ler. Que não saibam ler e escrever. Já aconteceu isso comigo. E aí eu passei um relatório e preguei na parede, né? Igual eu tô falando para vocês aqui, preguei na parede. Não sabia que o cara não sabia ler e escrever. E aí no outro dia eu voltei e ele tinha errado alguma coisa. Não lembro exatamente o que ele tinha errado, enfim, não tinha feito. E aí, eu pedi para ele anotar, isso mesmo, eu pedi para ele anotar para mim e ele não anotou. Eu falei, mas eu não falei que era para o senhor anotar aqui nesse caderno, né, na planilha que eu tinha deixado, e ele não anotou, tal, deu uma gaguejada. Aí fui e perguntei pro dono da piscicultura e ele me contou, falou, é que ele não sabe ler e escrever. Falei, cara, e agora, né?
Então, assim, aí você precisa encontrar uma maneira de fazer com que essa pessoa entenda. Por exemplo, a medida, né? Ao invés de falar para o piscicultor, coloque 25 quilos de ração por dia, encontre uma medida, né? Um balde, pesa o balde, pesa a quantidade de ração que cabe. Encontre a maneira mais fácil também, né, de facilitar esse trabalho, ao invés do cara ter que toda vez ir num outro barracão se ele não tem uma balança no barracão dele, por exemplo, né? Então, encontre essa maneira para facilitar e pense nisso, que pode acontecer, inclusive, de você ter problema com problema não, né? Encontrar alguém que você precise lidar ali, levar essas informações que não saiba ler e escrever, tá? Adubação, mesma coisa. Cliente aduba sem saber o porquê do calcário, o porquê da ureia, joga sem nenhuma orientação, sem saber. É bem isso. Então, assim, a gente tem que dizer, né? Dizer, explicar por que está sendo utilizado aquilo. Ah, olha, o teu viveiro está com problema tal. Usa tal produto em quantos quilos? E aí, não explicar o porquê. Não vai dar, ele não vai ter sucesso desse jeito. Precisa sempre explicar o porquê. O Manuel está falando aqui, 60% dos piscicultores não possuem assistência técnica e 40% apresenta uma carência, né? Então, e é verdade, a gente ainda tem muita dificuldade de ter profissionais, inclusive, disponível no mercado. Volta e meia eu recebo mensagem pelo Insta ou no YouTube. No YouTube é muito comum as pessoas dizendo assim: aqui na minha região a gente não tem consultor, a gente não tem assistência técnica especializada. Você até vai nas instituições privadas, então, tipo, nessas organizações aí, privadas, não públicas, né, que tem lá uma pessoa, mas não é uma pessoa especialista da área da piscicultura. E eu gosto sempre de falar isso. É difícil você encontrar alguém que saiba te orientar acertadamente, né, assertivamente, para a piscicultura, se não for alguém que é especialista da área, que atua nessa área. Porque não é uma produção comum, né? O manejo de produção de peixes é muito diferente dos tipos de manejo de outras atividades, da avicultura, da suinocultura, da bovinocultura, é muito diferente. Né? A gente precisa levar em consideração vários outros fatores que para essas atividades não precisam ser levadas em consideração. Então, né, uma deficiência, tem muita carência de informação, como o Manuel falou aqui, tem muita carência de informação e a gente precisa estar cada vez mais presente. Então, é isso que eu trago aqui para vocês, é popularizar o conhecimento da produção de peixe para que cada vez mais piscicultores, cada vez mais pessoas queiram entrar na produção de peixes, né, aproveitar e surfar aí nesse mar de oportunidades que a gente tem, mas de maneira, né, rentável, eficiente, produtiva, que precisa de profissionalismo. Precisamos encontrar uma solução para esse gargalo. O desperdício é muito alto. E se a gente tem desperdício, né, Emanuel, a gente ainda não está sendo eficiente produtivamente. E se tem desperdício, tem muito dinheiro da piscicultura indo para o ralo. Tem muito dinheiro da piscicultura indo para o ralo, porque não se está sendo eficiente produtivamente. Tá joia? Gente, foi muito legal estar com vocês aqui hoje para falar sobre comunicação. Eu adoro essa área da comunicação mesmo. Acho que é muito importante a gente olhar para essa habilidade e que se você não tem ainda essa habilidade de conseguir se fazer ser entendido, se desenvolva para tal, tá? Se desenvolva para tal. Inevitavelmente, você vai precisar dessa habilidade. Encontro vocês amanhã, às 19 horas, no horário de Brasília, como sempre. Tchau, tchau.